Sobre essas negociações do Brasil com a Indonésia e, claro, essa expectativa para a reunião entre Lula e Donald Trump. A gente conversa agora ao vivo com Celso Figueiredo, sócio do Barral Parente Pinheiro Advogados e doutor em Direito Internacional. Bem-vindo, Celso. Obrigada por conversar com a gente aqui. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Eu que agradeço o convite. Gostaria muito de saber a avaliação com relação a essa viagem até agora do presidente. A gente está vendo, então, falas importantes do presidente que seguem repercutindo. Para além disso, um avanço aí na abertura de mercados, principalmente aí com alguns países da Ásia, como, por exemplo, a Indonésia. Bem, Muriel, a gente tem que ter um entendimento que o Brasil está tendo uma reavaliação da sua política comercial, né? A gente vê que essa viagem vai ser muito importante para sedimentar essa aproximação que o governo brasileiro está tendo com o governo americano, né? A expectativa é muito alta. O presidente Lula vai se encontrar com o presidente Trump provavelmente neste domingo, né? E aí a pauta ela já vai começar a se avançar do ponto de vista comercial. Entende-se que aí o Brasil ele tem uma missão imediata que seria justamente uma suspensão, ou pelo menos um alívio tarifário que foi implementado no primeiro momento, para que aí sim seja possível uma negociação, né, um pouco mais precisa do ponto de vista das demandas dos Estados Unidos, também das demandas brasileiras, mas assim, o Brasil ele tem uma missão muito clara com relação aos Estados Unidos, que é voltar a ter o acesso ao mercado americano, particularmente de setores que são fundamentais e que são cruciais para a economia brasileira, principalmente o agronegócio. A gente tem o café que está tarifado, a gente tem a carne vermelha que está tarifada também, dentre outros produtos, né? E partindo dessa premissa, a gente vislumbra também que o presidente Lula, dentro dessa perspectiva de reavaliação da política comercial, começa também a trazer novos elementos à mesa, né? Perceba que o primeiro passo que ele já deu foi justamente uma sinalização de querer ter um acordo comercial entre o Mercosul e a Indonésia. E aqui a gente tem que ter em mente que a Indonésia já é um parceiro comercial relevante do Brasil. A corrente de comércio entre Brasil e Indonésia gira em torno de 6 bilhões e meio. Mas assim como a Indonésia, a gente tem outros países também ali no leste asiático que são interessantes. O Vietnã é um outro país também que tem um mercado muito promissor com o Brasil. E também temos que lembrar que ainda esse mês teve uma visita do vice-presidente Geraldo Alckmin à Índia, né, com a perspectiva também de aprofundar as relações comerciais entre os dois países. No final das contas, a gente percebe que o Brasil ele está tentando, de todas as formas, ao mesmo tempo, negociar com os Estados Unidos e dar um fim, ou pelo menos um alívio a esse tarifaço, e também abrir novas frentes de negociações comerciais. Perfeito. E aí, quero justamente saber como é que é a expectativa, o que a gente precisa ficar atento para esse encontro que deve acontecer no fim de semana entre o presidente Lula e o Donald Trump, talvez aí o principal encontro do presidente Lula nessa agenda lá na Ásia. Bem, Muriel, a expectativa é que, de fato, haja uma maior aproximação, né? Vai ser o primeiro contato pessoal do presidente Lula com o presidente Trump, né? Ainda está um pouco, ainda precisa se esclarecer um pouco melhor qual vai ser o tom da reunião, e provavelmente a gente só vai ficar sabendo disso depois que a reunião acontecer, né? Mas o nosso entendimento é de que é preciso avançar. É preciso avançar no diálogo, é preciso levar os pontos cruciais do Brasil à mesa, né? É preciso trazer o presidente Trump também do ponto de vista da sensibilização dos impactos econômicos que esse tarifaço está causando, não somente a economia brasileira, mas também a economia americana, e a partir daí ter um horizonte. Eu acho que o principal é a gente ter um horizonte do ponto de vista de teremos uma suspensão das tarifas ou teremos pelo menos uma redução daquilo que já está estabelecido, teremos do lado brasileiro alguma concessão, alguma sinalização de concessão. Eu gostaria de lembrar que imediatamente não seria possível a gente estabelecer um acordo comercial Brasil e Estados Unidos, até porque a gente está dentro de uma estrutura de bloco econômico aqui, que é o Mercosul. Teria que haver um acordo mais amplo. Mas concessões específicas, elas seriam possíveis. E aí depende muito do interesse americano, né? A gente sabe que eles têm interesse em terras raras, a gente sabe que eles têm interesse em uma abertura maior do mercado de etanol aqui no Brasil, têm interesse na questão da regulação das big techs, mas isso eu entendo que vai começar a ser sedimentado e aprofundado nessa primeira reunião.
Agora, aproveito para te perguntar também, Celso, o quanto que o Brasil pode sair perdendo nessa negociação? Porque o Brasil vai ter que claramente dar alguma coisa para conseguir avançar nesse cenário de perder aí essa tarifa de 50% ou talvez aumentar os produtos isentos, enfim. E aí eu queria entender, porque realmente tem a questão das terras raras, que o Brasil pode avançar e pode negociar, mas é importante lembrar que a gente está diante de um cenário que foi provocado pelo próprio Donald Trump. Inclusive, quando ele argumentava a questão de déficit, não existe déficit, no caso, olhando para a questão econômica, não existe com o Brasil, né? Então, na verdade, o Brasil tá nesse déficit aí. A gente sabe que, na verdade, é o cenário oposto com que Donald Trump trouxe essa informação. Então, a questão não seria econômica, a questão seria política, seria mais ideológica. Então, eu queria entender o quanto que a gente pode sair perdendo no fim das contas por causa de um argumento que era econômico, mas no fim das contas não fazia sentido. E aí o Brasil ainda vai ter que negociar e vai ter que fazer alguma coisa, entregar alguma coisa para Donald Trump para conseguir reverter esse cenário. Bem, Muriel, a tua pergunta é muito boa, porque assim, a gente parte de uma perspectiva que a gente já perdeu inicialmente com o tarifaço. Já entramos perdendo nessa negociação e podemos perder ainda mais porque a gente tem uma investigação da seção 301 que está em andamento, que pode estabelecer uma nova sobretaxa em cima do Brasil também, tá? Então, esse é o ponto de partida aqui da negociação do Brasil. Já estamos perdendo e aí podemos perder um pouco mais com essa questão da seção 301. No entanto, essas negociações, como você vem percebendo, né, que ocorreu com a União Europeia, com o Reino Unido, com o Canadá, elas não acontecem do dia para a noite. E a gente está dentro de uma perspectiva interessante aqui. Por quê? Porque nos próximos dias é possível que a Suprema Corte Americana ela também estabeleça, ela tome uma decisão em relação ao tarifaço. Uma decisão que possivelmente pode indicar que da forma como ele foi aplicado de forma inconstitucional. É uma possibilidade grande, inclusive, até porque o governo americano já perdeu na primeira instância e perdeu na segunda instância também. Então, isso pode entrar dentro da mesa de negociação e como uma forma de poder de barganha. Por quê? Porque uma vez que uma negociação governo brasileiro com o americano demore, por exemplo, 90 dias, que é inclusive o que está se colocando nas demais negociações, suspende-se o tarifaço por 90 dias enquanto se negocia, né? Dentro dos próximos 90 dias pode haver essa tomada de decisão da Suprema Corte. Então, tem muitos elementos ainda que estão no ar, mas eu diria que, aí respondendo muito objetivamente a tua pergunta, né, a gente tem possibilidade de dar alguns ganhos para os Estados Unidos, principalmente do ponto de vista tarifário para alguns produtos. Tá? A gente tem uma lista de exceção à tarifa externa comum que pode ser utilizada nesse sentido para trazer algum tipo de ganho para o lado dos Estados Unidos, mas, por outro lado, eu entendo que a negociação ela vai trazer outros elementos que são interessantes também do ponto de vista econômico, mas vai depender também desses elementos externos, tal como a seção 301 que eu citei anteriormente e principalmente essa tomada de decisão da Suprema Corte americana. Perdendo novamente, perdendo a gente já está, podemos perder um pouco mais, a missão agora é tentar aliviar o máximo possível. Perder um pouco menos, né? Agora, Celso, também queria entender, diante da sua avaliação, o quanto que pode pesar a tensão que a gente está acompanhando na América Latina, com o governo Trump, inclusive, avançando com navios contra aí Colômbia, mas principalmente Venezuela, diante desse cenário. E a gente teve o próprio presidente Lula falando que não quer ninguém entrando assim dessa forma na América Latina como um todo. Queria entender, e América do Sul, queria entender como é que você está enxergando essa fala, e a gente sabe o quanto Lula bate o martelo quando quer ouvir, quando não quer ouvir um cenário diferente com relação a isso. Eu queria muito saber a sua avaliação e o quanto que isso pode também atrapalhar. Até o momento, essas questões não entraram nas negociações. Estamos num momento muito incipiente das negociações, mas a gente sabe que a geopolítica ela acaba influenciando na questão econômica também, né? A sinalização do Lula, até o momento, é a sinalização de defesa da soberania, não só do Brasil, mas da América do Sul, do continente sul-americano, né? Nesse sentido, a depender da ofensiva que se tenha e da justificativa, necessariamente o Brasil vai ter que tomar um lado, né? E eu entendo que o lado é justamente o da soberania. Até que ponto a gente vai levantar a voz, aí eu acho que é um cálculo político e econômico que tem que ser muito preciso, Muriel.
porque a gente também não pode declarar guerra contra os Estados Unidos de uma hora para outra, né? E a gente já está numa guerra tarifária, e aí uma guerra de fato bélica nesse sentido aí seria impensável, seria inviável e não seria desejável, né, do ponto de vista político e econômico brasileiro. Então, eu vejo que o Brasil tem que agir nesse sentido com muito pragmatismo, como é já da conduta histórica da diplomacia brasileira e da política externa brasileira, ser muito pragmático para tentar, ao máximo, defender uma bandeira de soberania, mas, ao mesmo tempo, não se colocar, né, de forma frontal contra os Estados Unidos, a ponto também de ter uma perda econômica e se envolver em um conflito que até o momento não nos pertence, né? A gente não teve nosso território invadido, a gente não teve nosso mar territorial invadido, então até o momento não nos pertence. Mas, novamente, pode atrapalhar sim, porque é uma bandeira muito relevante aí para o governo brasileiro e para o presidente Lula, que é a soberania do continente sul-americano. Muito bem, Celso Figueiredo, sócio do Barral Parente Pinheiro Advogados e doutor em Direito Internacional. Obrigada pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no Money, viu? Muito obrigado, Muriel. Tenha um bom dia. Obrigada igualmente.